Fala, meus queridos! Hoje nós vamos ver sobre essa cartinha querida aqui, o 6 de copas, porém, nossa proposta aqui é analisarmos o lado negativo dessa carta. Renan, que lado negativo é esse? Porque, olha, uma carta tão fofinha, tão bonitinha como o 6 de copas, que todo mundo adora, não é verdade? Pois é, mas muito se diz que todas as cartas do tarô têm suas partes positivas e suas partes negativas, né? E às vezes é desafiador pra gente achar isso, mas eu acho bem interessante. Procura aí o lado negativo da Imperatriz, do Sol, o lado positivo do 10 de espadas, da morte, do 7 de espadas, o lado negativo da estrela, bem interessante, né? Enfim. Então tem muita coisa legal e eu senti de fazer um vídeo aqui sobre o 6 de copas. Beleza, mas quem sou eu? A quem não me conhece, gente, sejam muito bem-vindos aqui ao meu canal no YouTube. Sou o Renan Omote, sou tarólogo, sou professor de tarô, tá? Inclusive tem um cursinho aqui de arcanos maiores por R$19 na descrição, tá bom? E se você não conhece meu Instagram, dá uma olhadinha lá, me segue lá, que lá o bicho pega, tá? Então é isso, gente. O 6 de copas, como alguns de vocês imagino que conheçam, né? É uma carta muito prazerosa, muito conectada com a nostalgia gostosa sobre o passado, aquele sentimento de infância e tudo mais, né? E eu acho que eu ando meio reflexivo em relação a isso, porque me veio um conteúdo no Instagram um tempo atrás, através de um amigo meu, que falava que essa geração, né? Eu sou de 89, tenho 36 anos. Então essa geração é uma geração que viveu uma infância sem celulares, com pouca tecnologia, né? E era muito diferente. O mundo mudou muito nos anos 2000, né, para frente. Então, as gerações mais novas não tiveram essa vivência de viver num mundo sem tecnologia, que você saía, você tinha que, não tinha como avisar ninguém para onde você estava indo, você tinha que ir, ligar no telefone fixo ou bater na casa da pessoa, né? E isso deixa a gente num estado meio que assim, nostálgico em relação a isso, muito seis de copas, tá? E admirando a simplicidade das coisas, um caso de amor e ódio com a tecnologia, enfim. Aí eu fiquei meio reflexivo e resolvi gravar. Mas o que eu quero falar sobre o seis de copas é o seguinte, ela é uma nostalgia, ok, ela é gostosa de ser vivenciada, só que tem alguns poréns. Eu resolvi, gente, fazer uma coisa que eu não sou muito bom em fazer, mas eu vou tentar fazer aqui, que é fazer um desenho para vocês, tá? Eu tenho esse aplicativo muito moderno aqui, deixa eu fazer assim que é melhor. Muito moderno aqui de edição de imagens, né? Já estou provando a minha idade aqui para vocês com esse aplicativo, né? Mas enfim. Então aqui, vamos supor que aqui é o presente, tá? Esse é o momento presente da vida da pessoa. E aqui embaixo nós temos o passado. Beleza. Só que o presente, ele tem o seu lado bom. Vou colocar só um B, vai. Vou colocar maiúsculo aqui. Um lado bom. E também tem o seu lado ruim. Certo? Como tudo na vida, ele tem essas coisas boas e essas coisas ruins, tá? O desenho é simbólico, tá, gente? Pelo amor de Deus. O passado, igualmente, vai ter também aqui o seu lado bom e o seu lado ruim. O que acontece? Qual que é o rolê aqui? O rolê é que quando a gente está nessas seis de copas, muitas vezes a gente olha para o passado e a gente ignora o lado ruim. A gente não lembra do lado ruim. Então, um exemplo, se você lembrar da sua infância, você vai pensar o quê? Nossa, que saudade da minha infância. Eu brincava o dia inteiro, não tinha preocupação, não tinha boleto para pagar, não tinha responsabilidade com nada, era só alegria. Só que se você pensar direitinho, você vai lembrar o quanto você chorava na sua infância, o quanto você tinha de medo de coisas que você não conhecia. Você se divertia, brincava, ok, mas também não tinha voz ativa. Enfim, tinha um monte de outras questões. E nem sempre a infância é tão boa assim. Ela é muito boa quando a gente lembra em retrospecto, né? A gente lembra dos bons momentos. Mas também tem suas dificuldades. Então, qual é o problema maior dessa situação da gente negar o lado ruim do passado? É que aqui nós fazemos uma conexão. Meu Deus, meu desenho tá horrível. Nós fazemos uma conexão entre o passado e o presente, uma conexão mental, tá? Entre essas duas coisas aqui. E como a gente olha para o passado só com o lado bom, a gente acha que lá era muito melhor. Como a gente faz uma comparação, a gente acaba muitas vezes até mesmo anulando o lado bom do presente, que a gente vai comparar com o lado ruim do passado. Aliás, a gente vai
comparar o lado ruim do presente com o bom do passado. É meio que automático esse processo, né? Então, acaba ficando aqui, eu vou desenhar assim mesmo para vocês entenderem mais rapidamente. O lado ruim aqui, o lado bom aqui, e é isso. E é essa coisa que a gente faz. Então isso cria aquela nostalgia que vira aquele saudosismo melancólico. No meu tempo que as coisas eram boas, hoje em dia nada tá certo. Porque você vai lembrar que no seu tempo o filãozinho custava 5 centavos e hoje custa R$ 1. Você vai lembrar que você ia no mercado com R$ 2 e você voltava cheio de coisa, né? Mas você não vai lembrar que o salário era R$ 151, o salário mínimo também. Então você lembra da parte boa do passado e compara com a parte ruim do presente, tá? Então é um pouco disso que eu queria falar, assim, em relação às conexões que nós temos com o passado e o presente que o Seis de Copas pode nos dar. Beleza, Hernan, mas o que isso traz pra gente, assim, na prática, né? Ó, eu vou dar um exemplo. Eu gosto muito de videogame, né? Então tem jogos que eu jogava quando eu era moleque, adolescente, criança, enfim. Eu falo, nossa, como eu me divertia com esse jogo, cara, era fantástico e tal. Então eu vou jogar esses jogos hoje e eu vejo que, obviamente, eu não me divirto tanto quanto eu me diverti no passado. Tinha todo o contexto, uma questão situacional. E essa questão não volta mais. Essa nostalgia do Seis de Copas, ela é muito boa de sentir. Mas, ao mesmo tempo, ela ignora os desafios do passado ou as partes ruins do passado e pode te gerar esse apego, essa coisa de você romantizar uma época que não é a sua época atual de vida. Então, você vai achar o quê? Que você não é mais feliz como você era antes. Tem essa frase muito dita por muitas pessoas. Eu era feliz e não sabia. Isso é muito Seis de Copas, porque você olha para o passado com toda a felicidade do mundo. Só que, às vezes, no passado, você também não sabia que era feliz. Você mesmo fala, eu era feliz e não sabia. Por quê? Porque você não tinha consciência do presente. E hoje, você falando essa frase, pode ser que você esteja vivendo um momento maravilhoso da sua vida. Só que sem essa consciência. Então, você projeta a sua felicidade para o seu passado. E vive coisas incríveis agora, só que sem presença. Daqui a 10 anos, você vai olhar para 2025 e falar, nossa, olha lá, eu tava viajando, tava indo para não sei aonde, meu filho era pequeno, tava ali uma gracinha, nossa, eu era feliz, não sabia. Realmente, é claro que não sabia, porque faltava presença. Então, Seis de Copas te prende ao passado e tira a presença do seu momento. Isso é muito comum de acontecer com esse Seis de Copas. O que mais que nós podemos falar? O que pode acontecer com esse Seis de Copas, se você ficar muito ali nele? Pode fazer você querer repetir ciclos antigos na busca de uma coisa que não existe mais. Ele te induz ao erro muitas vezes. Por isso mesmo, às vezes, o Seis de Copas também é uma carta que pode estar falando sobre uma certa ingenuidade na hora de tomar uma decisão, certo? Então, por exemplo, vamos supor que você era apaixonado numa pessoa quando você era adolescente. Só que essa pessoa, depois de 10 anos, ela não é mais a mesma pessoa do passado. Então você não é mais apaixonado nessa pessoa. Você é apaixonado em uma versão dela que é inatingível, que não existe mais nesse universo, entendeu? Mas nessa busca por estar com essa pessoa, você pode se enganar. Você pode ser induzido ao erro de projetar essa imagem do passado na pessoa atual. Agora imagina se você se relaciona com essa pessoa. Você vai querer cobrar que ela seja o que ela era 10 anos atrás, que era quando você era apaixonado de fato nela. Então, não, mas quando eu te conheci você era assim, claro, mas 10 anos, todo mundo muda muito em 10 anos, né? Então, ele te induz a querer entrar em histórias do passado, em ciclos passados que não são reais. Só que, porque você está olhando só o lado bom, lembra do desenho? Quando você está vivendo aquilo lá, você vai começar a enxergar o lado ruim de novo. Aí você vai lembrar, não era tão bom assim, né? Tinha essas coisas ruins que a minha mente estava ignorando. Então, você pode ser levado para esse lado. E lembrando, é uma carta que fala muito sobre o passado, então ela te puxa para trás. Na sua linha evolutiva, na sua linha da vida, você está voltando, dando passos para trás, quando nós falamos também do Seis de Copas. É claro que eu estou sendo negativo aqui, eu amo essa carta, tá? Mas a ideia do vídeo é mostrar o lado negativo dela. Outra coisa muito importante, te faz perder o prazer no presente. É um pouco do que nós já falamos, falta presença. Por quê? Porque o seu foco de atenção, a sua energia está no passado. Então você está aqui de corpo presente, sei lá, jogando um joguinho de videogame agora. Só que você está pensando, nossa, antigamente era tão mais divertido esse jogo. Então a sua mente está fazendo uma comparação constante. Você não está pensando que o jogo era divertido, mais divertido antes, porque é o mesmo jogo. Só que antes,
a casa estava com seus amigos, tinha um cheirinho do bolo da sua mãe que ela estava fazendo para receber seus amigos, tinha aquela coisa de, quem ganhar vai, não sei o que tem, no dia seguinte tinha escola, você tinha que, nossa, curtir aquele domingão, porque no dia seguinte tinha que acordar cedo para estudar, então era um outro contexto, só que não tem como você vivenciar aquilo tudo de novo. Não é que aquilo era melhor do que você tem hoje. De repente, hoje você tem uma televisão melhor, um sofá melhor, você tem o seu filho perto de você que naquela época nem existia. Você tem um monte de outras coisas boas. Só que você não tem presença, tá? Esse é o ponto. Tira o prazer do momento, porque você não tá 100% aqui, você tá com o seu foco no passado. Outra coisa, pode levar inclusive à imaturidade emocional. Ou seja, aquela coisa do tipo assim, o mundo tem que ser do meu jeito. Uma atitude mental negativa, sabe? Mas naquela, como eu falei, aquele saudosismo, mas naquela época era muito melhor, então hoje tá tudo errado, sabe? Não aceita mais a situação presente. Você pode ser uma pessoa ranzinza, ou pior, um bebê chorão, sabe? Que tudo tá ruim porque no passado que era bom. Não é que o passado era tão bom assim, é que na sua cabeça tá pensando no lado ruim e pensando no lado bom do passado e fazendo uma comparação com o lado ruim do presente. Aí é óbvio, né? E aí, não sei, parece que as pessoas também têm um certo orgulho de ser saudosista, de falar que o passado era melhor, na minha época e tudo mais, né? Enfim. Então, cuidado com esses traços aí, porque de repente, se você parar um pouco de reclamar do momento presente para vangloriar o passado, você consegue ter um pouco mais de presença agora e perceber as coisas boas que tem que você não tinha antes, tá? Então, cuidado, uma armadilha aí do 6 de copas que pode te levar a esse estado de ficar querendo viver no mundinho encantadinho de Poliana que não existe. Por fim, já colocando um pezinho no 7 de copas, pode até mesmo te dar aquela questão da fuga da realidade. Ou seja, você começa a viver num universo mental que não existe, assim, sabe? Você começa a viver no seu passado. Você está aqui presente, mas você está buscando sempre um alívio, uma fuga, uma válvula de escape nessas sensações do passado que você considera tão melhor assim. Olha que interessante, né? O 6 de copas faz essa ponte pro 7 de copas. Se você oscilar demais no 6 de copas, nas oitavas mais baixas, mais densas, e cair nessa fuga da realidade, você pode partir pro 7 de copas. É um fluxo de arcanos acontecendo. Da mesma forma que o 5 de copas, que já fala sobre o passado, linka também com o 6 de copas, trazendo esse mesmo tema do passado também, certo? Então, o que nós aprendemos com esse vídeo? Deixa o passado no passado. Deixa aí, as memórias ficam. É ótimo sentir a memória. Lembra que apesar de tudo que eu falei, o 6 de copas tem uma parte muito positiva, que é a sensação gostosa de relembrar das coisas do passado. Não tem nada de errado com isso, a menos que você caia nos erros que foram ditos nesse vídeo. Mas lembrar das coisas do passado, abrir aquela pontinha de sorriso bobo no canto do rosto sozinho e falar, nossa, que época legal, que magia que tinha naquela época, é super gostoso, super prazeroso. Mas, como eu disse, as memórias ficam. Mas elas são memórias, elas não são métricas de comparação com a sua vida presente, porque existe um contexto situacional que às vezes é ignorado nessas comparações. Tá bom? Então assim, gente, bora lembrar do passado? Bora, é muito bom, muito legal, muito gostoso. Mas bora viver o presente também. Cuidado com as armadilhas e os erros do 6 de copas. Se você curtiu essa pequena aula, esse vídeo aqui no YouTube, tá? Não se esqueça do like, do comentário e da inscrição no canal. Isso é realmente muito importante para quem está do lado de cá criando conteúdo. E se você quer aprender mais comigo, não esquece que tem um curso por R$19 aqui no link do meu vídeo aqui, tá? Primeiro link, R$19 o cursinho de arcanos maiores. Tenho certeza que você vai curtir pra caramba se você curtiu esse vídeo. Beleza? Então nos vemos no próximo, nos vemos por aí. Valeu!